Muito bem, mandei lá no grupo nosso material de hoje para que a gente converse, então, sobre mais duas proposições temáticas sobre aspectos de desenvolvimento. Vou pôr aqui também, então, na tela para que a gente consiga evoluir ali no processo de discussão com o texto apresentado aqui, né? Que vocês consigam ver a proposta e o que ela pede, como que ela é direcionada. Então, aqui, deixa eu pôr para vocês. Quem quiser abrir, né, a parte, a gente começa falando da primeira proposta, e essa proposta elaborada pela COPS também. Então, vou expandir um pouquinho aqui a frase temática para que a gente consiga melhorar a visibilidade. Espera aí. Agora sim, ó. Opa, aqui. Gente, ó, então, lá na parte inferior, depois do texto, né, já falo um pouquinho ali sobre o texto, a gente tem uma frase tema, então, que aponta o seguinte, né, com base no excerto de texto e na sua compreensão sobre o tema, escreva um texto dissertativo, argumentativo, argumentando de forma crítica e contextualizada sobre as consequências ocasionadas pela perda de direitos básicos à criança e ao adolescente, tais como educação, lazer e dignidade. Então, vou deixar aqui aberto e nós vamos anotar também, para que vocês consigam pensar, né? Nós possamos pensar juntos. Eu falei para vocês, né, proposta 1, na realidade essa é a proposta 2, tá? A gente começa por ela, que eu acho um pouquinho mais complexa, depois a outra. Ó, então, tema 2, a gente está começando pelo tema 2, e o tema 2, então, pede, né, o tema 2, que nós façamos, ó, então, aquele mesmo processo, com base no excerto, né, e na sua compreensão sobre o tema, então sempre aquela lógica de quem olha para o texto e extrai dele sentido, né? Então, sua compreensão sobre o tema e no excerto. E aí, esse comando, então, ele especifica, ó, anota aí, ele pede consequências, tá? Ocasionadas pela perda de direitos básicos à criança e ao adolescente, tais como educação, lazer, dignidade. Já chegamos aí, João. Só um minutinho. Ó, então, anotando a frase, né, total, com base no excerto e na sua compreensão sobre o tema. Então, ele pede para, com base nisso, argumentar de forma crítica e contextualizada sobre o tema. Consequências ocasionadas pela perda de direitos básicos à criança e ao adolescente, tais como educação, lazer, dignidade. Então, a gente tem um direcionamento que é específico, né, para análise, e esse direcionamento é o que estamos, né, então, concentrando. João perguntou se teria que citar o texto, tipo do Shapiro. Já chegamos aí. Vou pedir mais um minutinho para primeiro vocês extraírem o que é a intenção,
E aproveito, né, a dúvida do João para vocês pensarem também coletivamente. Eu tenho já uma resposta, mas como a gente está fazendo, né, o contexto de exercício de compreensão de proposta, eu acho muito importante também que essa pergunta do João, ela faça parte da construção da nossa discussão. Então, vocês interpretam, segundo o que o João perguntou, vocês interpretam que seria necessário citar o texto motivador de alguma forma, assim como a gente viu, por exemplo, na proposta do Shapiro. Então, a intenção é que a gente pense, deixa eu puxar para cá, peraí, que a gente pense se nesse caso específico, então, né, ele pede na imagem e no texto, se considerando essa lógica, aliás, só o excerto, perdão, você acha que seria necessário citar o texto? O que vocês pensam, gente? Demais alunos que estão acompanhando ao vivo, que estão pensando. João, você que perguntou, você deve ter um parecer. O que você me diz? O que vocês acham? Seria necessário ou vocês acham que não seria necessário citar o elemento que ele perguntou ali, o texto? O que vocês acham? Vamos lá, estudantes. Cauã acha que sim. João acha que sim. Citaria na introdução para contextualizar o tema. Todo mundo concorda? Demais alunos discordam, concordam? Acham que citariam mais alguém ou não? Gente, olha, tem uma diferença enquanto vocês estão refletindo entre essa proposta e as anteriores que nós já vimos que tinham também essas questões. Na proposta, a gente não tem necessariamente escrito na proposta um excerto, um trecho. A proposta não é com um trecho, né? Ela diz para levar em conta o excerto. O excerto, ele traz informações sobre a perda, né, a violação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, então ele especifica, né, de modo geral, ali, inclusive faz parte do comando, que ele fala que esses direitos, né, que estão relacionados à perda dos direitos, quais direitos? Ele especifica que seriam educação, lazer, dignidade, né? E aí ele não traz uma citação necessariamente, tá? Não uma citação, mas ele diz que é com base no excerto para você desenvolver. O excerto cita quais são direitos fundamentais e o que essa perda representa. Eu não citaria ao abrir o texto, tá? Então vamos cuidar bastante com esse limite de onde a gente cita, porque supondo que a gente começasse citando o texto da Fundação Telefônica, que aponta quais são os direitos da infância e da juventude, isso geraria, né, uma possível relação de abrir o texto com a citação, aquela noção de resumo, tá? Então, não sei se você tinha, né, João, pensado que você colocou, eu citaria na introdução, não sei se você, perdão, Júlia, né, que colocou para introduzir, e o João falou que colocaria paralelamente. Então, nas duas situações, Cauã não citou onde exatamente, a gente só teria que ter cuidado com o quanto a gente posiciona isso para introduzir, início de desenvolvimento da introdução. E por quê? Para que a gente não realmente tivesse um desenvolvimento de semelhante aspecto com resumo. Então, eu posso citar os direitos, eu posso citar informações,
dentro da construção do desenvolvimento, mas não assim, linha 1 da introdução, tá? Não aconselharia linha 1 da introdução, não. Acho que seria complicado essa parte. E aí, vamos então avançar. Gente, como que fazemos a problematização? Ó, o comando trouxe consequências, né? Vou pôr até aqui destacadinha essa parte. Consequências ocasionadas pela perda desses direitos básicos. Então, a gente pode pensar numa abertura que seja, sim, uma abertura, digamos assim, de contextualização de quais são os direitos, tá? Quais são os direitos, e a perda desses direitos representar uma problemática nesse sentido. Essa proposta, embora elaborada pela COPS, ela vai se aproximar mais do que, gente, do formato de discussão social. Lembra bastante uma produção Enem, né? Uma produção mais social, porque tem a palavra consequências. E sempre que tem uma proposta assim, eu acho importante que a gente veja as subjetivas, mas também acho importante que a gente pense que o vestibular da UEL, por exemplo, ele já cobrou razões porque a sociedade, né, transgride normas de isolamento social na pandemia. Então, assim, não é porque já cobraram outros contextos subjetivos que não poderiam cobrar contextos mais pontuais. Então, a gente tem que se preparar para todas as vertentes, e essa aqui é uma vertente importante. Então, voltando, pensando em introdução, né? Pensando em introdução, eu não citaria de cara o texto de apoio, tá? Pensando em contextualizar tema, pensando em problematizar, né? Vamos pensar aqui no tríduo da introdução. Contextualizar tema, problematizar e propor tese. Nessa sequência, eu colocaria o foco em abrir o texto falando sobre os direitos, quais são esses direitos, o que eles prevêem, né? Então, a base que, inclusive, ele cita na frase temática, né? Então, educação, lazer e dignidade, quando infringidos, quando transgredidos, problematizaria. Isso gera danos, isso gera prejuízos iminentes a esse jovem, a essa criança. E aí, na tese, então, coloca ali parênteses, na tese é importante citar as consequências, tá? Citar as consequências que isso gera para a criança e para o adolescente. Então, ele coloca ali, apresentando as consequências ocasionadas por essa perda. Então, o que isso promove? Vamos pensar um pouquinho no nosso projeto de texto, D1 e D2, depois de entender que a tese ela vai afirmar essa problemática, né? Ela vai gerar essa afirmação de problematização. Como que devemos compreender D1 e D2? Então, uma consequência é o que, outra consequência é o que? Primeiro, pensando em ideias de argumentação, sequência, repertório. Vamos lá? Só uma dúvida, pessoal que falou da menção, né, na introdução, ficou claro, gente, por quê? Que não seria bom ter esse processo? O que vocês me dizem? Ok. Não, imagina, eu prefiro mesmo assim que haja um contexto, digamos assim, de esclarecimento, porque são propostas parecidas, né? Uma pede com base no texto, com base no excerto, mas essa não tem um trecho efetivamente, né? Pedindo para você se posicionar sobre a frase do autor. Então, por isso que a gente não está pensando em citar diretamente a autoria ou fonte do texto. Muito bem. Então, vamos lá. Quais seriam, então, agora falando de argumentos
quais seriam, então, esses argumentos, consequências que vocês trariam? O tópico frasal, ele precisa ser o elemento consequência, não pode ser causa, isso é uma regra importante. Então, não seria argumento que indica motivação, e sim consequência. Uma consequência é qual? Outra consequência é qual? Então, quando esses direitos, como educação, lazer, dignidade, são violados, o João cita que um dos pontos seria pensar no aumento do trabalho infantil e a perda, né, ali a gente vai usar o termo perda, da esperança estudantil. Pensei em algo emocional. Bom, aí você já citou os três, João, 3 pontos, né? Aumento do trabalho infantil, essa exploração da mão de obra infantil, que gera essa relação, né, de precoce inclusão nas relações de trabalho, perda da esperança estudantil, acho que já entra num processo de, né, ali se ele não tem essa relação, então, de educação, lazer, ele deixa de ver a educação como um espaço de mobilidade social, acho que é nesse sentido, né, João? E emocional seria um outro argumento. Então, acho que na sua pequena citação ali, você trouxe 3 possíveis ideias, tá? Então, a gente vai usar 2, vai pensando em selecionar. Aí o Francisco trouxe o aumento da criminalidade infantil, certamente, dentro da discussão de redução da maioridade penal, né, então, que é a vigência também da última proposição, com certeza a gente vai ter um ponto de consequência aí, o aumento da criminalidade infantil. Eu colocaria infanto-juvenil, já que a gente está pensando nessa abertura, né, infanto-juvenil. E aí, o Cauã mandou mau desenvolvimento cognitivo. Posso pensar, não sei se eu usaria o termo mal, né? Mas eu acho que a gente pode pensar em um prejuízo, acho que você pode usar no lugar do mal, prejuízo no desenvolvimento cognitivo, né? Então, um déficit no desenvolvimento cognitivo, acho que fica bacana dessa forma. Gosto desse aspecto. O João citou lá em cima a questão do aspecto emocional. Gente, então, assim, todos os pontos que vocês citaram, né, o elemento da exploração da mão de obra infantil, né, o processo de evasão escolar, da deturpação dessa formação, a criminalidade. Então, eu vou poder também imaginar que todos esses aspectos, eles estão diretamente relacionados a uma questão que é basicamente assim, a relação do não pertencimento, né, da marginalização. Então, essa marginalização, ela está relacionada como efeito, porque esse indivíduo que já sofre a perda das suas relações básicas, ele será excluído em sequência, né? Então, por ser alguém que não frequenta o ambiente escolar, por ser alguém que tem que trabalhar nessa idade, não estaria estudando, por ser alguém que tem uma diminuição das suas potencialidades educacionais, então acho que aí entra linguagem, expressividade, forma de se comunicar, tudo mais, né? Então seria um ponto importante. Gostei das ideias, achei boas. Agora vamos pensar em repertórios. A gente está falando de um aspecto que envolve diretamente o ECA, né? Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, pensando que o ECA, nesse caso, ele vai trazer uma discussão muito pontual sobre responsabilidades, né, civis, então, da família, do Estado, sobre esses direitos fundamentais da criança e do adolescente. Então, ao mesmo tempo, a gente só teria que ter cuidado, pensando no ECA, em que em não ir por um enveredamento, assim, por uma contínua situação de quem discute
por que o ECA não está sendo colocado em prática, mas como quem reitera que, embora, né, o ECA ele aponte essa responsabilidade compartilhada entre Estado e família, né, responsabilidades que são compartilhadas pelas instituições sociais, há uma efetiva negligência desses direitos. E aí enfatiza quais são pontos relacionados a essa sequência. Então, acho que seria interessante fazer essa abordagem. Deixa eu ver aqui, o João mandou prejuízo na ressocialização e educação. Mas ressocialização em que sentido, João? Porque daí parece que você está falando que eles ficariam necessariamente recluídos do convívio social, parece que está falando de prisão, e nem sempre, né, necessariamente, nem todo jovem que não está estudando necessariamente vai estar preso, né, será preso. Acho que daí gera talvez uma visão um pouco recortada dessa situação, talvez, na minha opinião, geraria, tá? Bom, então posso pensar no ECA, posso pensar em capitães de areia, né? Coloca aí, deixa eu pôr aqui também. Capitães de areia. Esse livro do Jorge Amado, então, ele é uma das referências que vocês vão dizer assim, mas você falou para a gente ter cuidado com citações e tal. Gente, quando estamos nesse ponto aqui, falando, né, dessa questão específica, a gente tem um contexto que é muito mais, digamos assim, muito mais apropriado, né, para o uso da obra como exemplo daquela situação. A gente comentou outro dia sobre o uso de obras como exemplos de um comportamento que você está ali desenvolvendo. Aí seria ok, faria sentido essa informação. Agora, um pouquinho à frente, o que a gente tem? A possível outra ideia de argumentação e perdão, validação, né, de repertório. Algum exemplo, algum outro ponto que vocês gostariam de falar de como que a perda desse direito impacta o futuro, impacta as condições de vida desse indivíduo? Algum outro que vocês falariam assim, esse, na minha opinião, foi um repertório legal, assim. Não? Mas esse, ele não é ele seria uma ideia de argumento, Cauã, não de repertório, né? Porque daí fica parecendo mais que você está trazendo, assim, uma base de argumentação, né? Só se fosse dentro do parágrafo, como se fosse, assim, menção a uma situação geral que exemplifica. A gente precisa ter cuidado com os exemplos, em que sentido? Que eles não sejam tão abrangentes ao ponto de parecerem mais uma explicação do que uma comprovação, né? Então, eu posso pensar que existem, sim, possíveis usos desses argumentos, desses exemplos concretos, mas eu preciso não transformá-los, assim, em única fonte dos meus dois argumentos, tá? Importante cuidar com essa situação. Bem, então a gente falou do ECA, falamos de Capitães de Areia, a gente pode pensar que outras, né, referências desse sofrimento, dessa violação, estariam em outros âmbitos mencionados, como, por exemplo, a própria referência literária também do livro Vidas Secas, em que essas crianças elas estão num contexto de privação de seus direitos, elas não estão estudando, elas não estão alimentadas, e isso vai gerar um ciclo de pobreza, né? Isso vai gerar também um ciclo de intensificação dessa desigualdade e dessa marginalização social.
John Locke e os direitos individuais, Cauã citou, ótimo. A Júlia falou da novela Chiquititas, onde tem personagens que moravam na rua. Talvez a novela, né, a ideia da cultura de massa sendo citada como exemplo, é melhor numa introdução de dissertação Enem. Aqui a gente poderia pôr, da mesma forma que o Cauã citou, o trabalho realizado por crianças imigrantes, né, Júlia? Você pode pôr como possível comprovação concreta, não como repertório assim citado, grandioso, mas como um exemplo, o que acontece com a personagem tal na novela tal. Exemplo concreto dentro do parágrafo, tá? Daí o Cauã falou, já falei, né, do John Locke, a Júlia falou do Paulo Freire, se fica muito Enem, se usar de repertório. É que o Paulo Freire, né, eu digo assim, que ele acaba entrando nessa ideia de autor muito citado, mas depende muito da citação, né, o que você pensou como referência do Paulo Freire, depende de qual. Se você for falar das diversas, né, citações dele que apontam a educação como mecanismo de desenvolvimento social do indivíduo, aí cabe, né? Só não pode pôr assim, aquelas frases muito genéricas dele, tem que ser mais pontual, mais específica dentro do que está sendo proposto como discussão, né, nessa articulação. E, deixa eu ver, o João Risse mandou Marx para falar sobre o capitalismo, que precisa do trabalho informal, que será desses jovens se funcionaria. Olha, eu digo que Marx a gente também tem que ter bastante cuidado, porque, exceto se eu tenho uma citação, uma referência mais específica sobre o autor, pode correr o risco de ficar muito também abrangente a menção a Marx, né? Ele é um autor muito usado no contexto social e eu falo que é preciso cautela, né? Então, assim, elementos que saem um pouquinho da previsibilidade, certamente vejo que vão funcionar melhor. Eu gosto da ideia do Francisco. Ó, o Francisco mandou um GCE, né? Souza, eu acho que é uma referência muito boa para falar sobre questões de marginalização. Não é um autor assim que a gente diga, olha, nossa, é inovador, ninguém cita, mas cita-se menos, né, o Gessé. E ele tem uma análise muito interessante sobre a ideia de marginalização. Então, eu vejo como um potencial, acho mais específico, por exemplo, tá, João? Que citou o capitalismo, acho mais específico, mais pontual, né, do que outras referências mais abrangentes. Então, eu gosto da ideia, tá? Muito bem, gente. Ó, gostei, achei bom. Alguém gostaria de pedir algum outro aspecto? Podemos começar a outra. Em que sentido, Francisco, do Bourdieu, né? O Francisco pergunta aqui se seria possível citar a ideia do hábitos do Pierre Bourdieu, falar que a falta desses capitais levam a tais situações. Olha, Professora, desculpa, eu escrevi pode falar. errado. É capital, né? É capital, a teoria do capital cultural e tal, e a falta desses Então, eu ia capitais, apontar. O Francisco ia dizer né? assim, olha, do hábitos eu não sei. Eu ia falar, mas a teoria dos Desculpa. capitais, eu acho que sim. Perfeito. Perfeito, então, ó, aí sim, gente, corrijam aqui, tá? Ó, o Francisco sugeriu o Bourdieu, que tem diversas teorias, por isso que é legal quando vocês conhecem bem os autores. O Francisco falou, então, do capital cultural. Dá para usar o capital cultural do Pierre Bourdieu em que sentido? Quando a gente pensa, não sei se foi essa lógica que você imaginou, Francisco, mas da perda, né, do acesso à educação e do quanto essa falta de acesso à educação, aos conteúdos, à formação, ela minimiza esse capital cultural, então reduz esse capital, tornando esse indivíduo marginalizado por sua parca, né, por sua falha em relação a
qualidade, né, de formação educacional. Acho que é nesse sentido, né, Francisco? Sim, sim. É, né? Muito bem. Então, gosto das ideias aqui, gente. Achei boa a discussão. E aí, ele não pediu proposta de intervenção. Vamos, antes de avançar para a próxima produção, acho que é legal comentar isso com vocês. Ele não pediu solução, claro, não tem pedido solução, mas como a gente está discutindo um tema num viés um pouco mais social, nada impediria que vocês tivessem, tá, um fechamento que apontasse a importância desse garantir esses direitos para as crianças e adolescentes, tá? Então, quando a gente fala em solução geral, a gente não está falando de qual agente, qual meio, qual detalhamento, não, a gente está pensando em propor, depois de retomar tema e tese, tese e argumentos, propor a necessidade de uma solução, a necessidade de uma mudança desses comportamentos aqui mencionados. Então, pode pôr aí que vai reforçar na conclusão tese e sustentação, né, os argumentos, e vai apresentar a proposição final, o direcionamento da proposição final sobre o que é necessário mudar, qual seria a necessidade de mudança nesse caso. Bem, ótimo, muito bom. Se não há nenhum outro ponto, vou para a proposta 2, que é a 1, né? Porque essa professora inverteu a ordem. E essa daqui, olha, ela foi uma proposta. Peraí, gente. Também da COPS, né? Então, também uma proposta elaborada pela banca UEL, né? Pela banca da UEL, a COPS. E ela traz um assunto mais, assim, também um pouco mais objetiva do que outras que a gente já trabalhou, mas, ao mesmo tempo, traz uma discussão sobre patrimônio arqueológico. Então, eu queria propor a análise da frase tema, deixa eu anotar aqui para vocês. E aí ele pede, com base na reportagem, né, coloca aí a anotação, deixa eu pôr aqui também. Com base na reportagem, daí ele pede para discutir razões que levam ao descaso com o patrimônio arqueológico brasileiro. Então, a gente tem também um comando que especificou patrimônio arqueológico brasileiro e ele propõe um direcionamento específico de quem analisa razões. Razões são causas, são fatores. Então, diferente da anterior foi total foco na parte que direcionava consequências, essa veio com total foco para as causas. Então, eu queria que vocês pensassem um pouquinho, né, nos pontos dessa produção. Gostaria de pedir, né, vou até aumentar um pouquinho aqui o zoom também, mas vocês têm o materialzinho, né, que eu mandei ali. Queria que vocês dessem uma lidinha nesse texto, porque ele é básico para a gente compreender o direcionamento da proposta. E aí eu já introduzo a discussão com vocês também. Então, vamos lá, vou deixar vocês 30 segundinhos lendo essa proposição.
Ok, gente? Bom, então, aqui muda um pouquinho realmente esse foco, né? Se a gente vai falar de por que, quais são, né, razões. Deixa eu baixar um pouquinho de novo aqui a frase tema. Quais são razões que levam ao descaso com o patrimônio arqueológico brasileiro? Então, essa já vai assim para um caminho de motivações, né? Lá naquela construção introdutória, vejam que tem algo parecido, ele pede que é com base na reportagem, então fica a mesma dica, já anota que eu posso usar da reportagem, o que, que eu posso usar? Posso usar da reportagem, dado algum exemplo, alguma situação, né, alguma situação que envolva essa vertente de exemplificação. Então, vocês podem pensar nessa lógica da explicação como um ponto de apoio, né, uma explicação que usa um dado, uma explicação que traz, né, uma situação que foi ali mencionada. Então, ok, se vocês seguirem essa linha. E então serão argumentos que vão ser citados na tese, já coloca aí que no projeto de texto nós teremos 2 argumentos que são os motivos, as razões que levam ao descaso com o patrimônio arqueológico. Muito bem. Então, por quê? Daí o João já mandou dizendo que a reprodutibilidade da arte, que ela perde a aura e as pessoas perdem o interesse, a falta de pertencimento e educação patrimonial poderão ser boas razões. Calma aí, João, você já citou também algumas ideias, né? Então vamos separar isso, já separou os 2 argumentos. Então vamos pensar um pouquinho aqui, né? O João está falando que a, houve a perda da aura. Ó, João, eu acho que a perda da aura aqui talvez vai gerar um sentimento do formar aura. Eu entendi, tá? Eu entendi que você colocou a aura nesse sentido, tá, gente? Gente, então, exatamente. Eu já, olha, tô falando que eu tô contaminada, né, com essas coisas, de tanto ouvir, viu, gente? De tanto ouvir. Outro dia eu falei para você já que eu me peguei assim, dirigindo, aí o Lucas, lá na cadeirinha atrás, mamãe, você estava dirigindo com 6-7. Eu falei, ai, Lucas. Falei, ai, meu Deus, gente. A mãe, né? A mãe da criança. Aí o João me manda essa de aura, viu, João? Ó, já não usaria a aura, não, porque pode dar essa sensação de que não está formando aura o patrimônio arqueológico. Ai, gente, momento assim, descontração. Vamos lá, voltou. Mas eu entendi, eu só trocaria a palavra aura. Perdeu-se o interesse pelo patrimônio arqueológico, né? Ele deixou de ser visto como elemento relevante, nesse sentido mesmo, entendido e pertinente. E também, deixa eu só entender a segunda parte, né? Eu vi que você fala da questão do pertencimento e da educação patrimonial. Eu só não entendi qual seria o segundo argumento, porque o que você quer dizer com falta de pertencimento e educação? Para mim, ali, achei que você já estava mostrando soluções, né? Educação patrimonial. Ou você está falando da falta de uma educação voltada ao conhecimento patrimonial? Acho que é nesse sentido, né? Porque eu não entendi muito bem quando você colocou da questão do pertencimento, tá? Aham. Não, eu entendo, João, que tem, mas eu digo, nesse momento, eu evitaria por aura, por conta do outro contexto. Ó, a Júlia sugeriu desvalorização do passado histórico, acho esse argumento muito bom, né? Quando a gente pensa na geração atual, eu colocaria assim, asterisco em geração atual, por quê? A gente está pensando numa briga histórica sobre o que é importante, é o histórico ou é o atual.
Então, nesse embate entre histórico e atual, é evidente que há uma desvalorização daquilo que ficou no contexto histórico. Eu acho que não só a questão do patrimônio arqueológico em si, mas todo o contexto de espaços que são vistos pela atual geração como obsoletos, como as bibliotecas, né? Vamos dizer, o espaço obsoleto, em que sentido? É uma geração muito conectada, então o espaço, quando ele é, né, um espaço sem essa conexão, gera-se uma sensação de realmente não ser importante, não enxergar isso como algo necessário. Então, eu concordo, gosto da ideia da desvalorização do passado histórico como um traço excludente, né, de todas as possíveis situações de valorização ali, deu certo. Deixa eu ver, tem mais alguém de argumento? Tem. João falando da teoria, ok. O Francisco, desvalorização da produção e do conhecimento científico, perfeito, né? Então, assim, junto com essa argumentação do fator histórico anterior, falta conhecimento para reconhecer a relevância, né? Então, acho que é bem importante esse aspecto de como que o excesso das atividades, enfim, ele vai comprometer filtragem, né, dessas informações. Muito bem, gosto, tá? E achei boas as discussões. Gente, daria, né? Ele cita alguns exemplos no texto motivador, então eu queria sugerir, da mesma forma que a gente falou na redação anterior, usar um dos exemplos ou os dois exemplos no decorrer dos argumentos, não como único repertório, mas como um apoio de desenvolvimento, tá? E procurar, né, o máximo possível trazer, assim, vocês citaram ali as teorias, em relação às teorias, com exceção. Ai, João, ficou agora, hein? Fala assim, ficou. Coitado do Benjamin, ele cita realmente, mas não. Então, assim, se for uma teoria relacionando, trazer esse conceito teórico e o autor, mas tem muito exemplo positivo, né? Então, se a gente pensa entre as razões, essa relação da conexão, da hiperconexão, de não enxergar um sentido mesmo, né, no contexto histórico, priorizando o presente, é uma geração imediatista, é uma geração do instantâneo, não do processo. Então, isso acabaria gerando, provavelmente, uma relação também de crítica nesse segundo ponto. Bom, então essa dá para a gente pensar, né, nessas referências como potenciais argumentos e repertórios, e a gente pode pensar que essa ideia do patrimônio arqueológico, a gente teve um caso que foi também recente, né, não sei precisamente quantos anos, mas quando o museu pegou fogo, né, e ficou lá em São Paulo, assim, comprometida a visitação, queimou uma parte do sítio arqueológico, então aquela ideia de pesquisas que tinham demorado anos estavam expostas. Então, essa relação demonstraria o que na época se criticou muito. Existem espaços, mas também não há um interesse. Então, por isso essa questão do segundo argumento ser sobre o interesse, acho que a respeito de arte, de questões culturais, é super importante para, né, essa situação. Gente, gostei das ideias, achei boas, então a gente segue com essas duas propostas essa semana. Eu vou elaborar para vocês, só para fechar com orientação, um simulado, porque daí na próxima aula, daqui a 15 dias, a gente entra num processo de revisão, né? A próxima aula, sem fazer alarde, assim, já é basicamente no fim de agosto, início de setembro, e aí a gente inicia um processo revisional de aprofundamento. O simulado não será durante a aula, tá? Eu vou pôr no grupo para que vocês usem como um texto sem orientação, sem mediação, e a gente veja como que as dificuldades, né, estão aparecendo quando não existe
esse momento aqui, que é um momento de dar certo, não dá, pode, não pode, interpretou, não interpretou, então a gente vai para o simulado pensando em aplicação e avaliação dessa aplicação, para eu ver como sem mediação vocês estão, beleza? Gente, uma excelente noite. Peraí, João. Que as pessoas não dão relevância para a arqueologia, enfraquece a identidade nacional. Gosto. Então, isso diminui investimentos políticos do Estado e a opinião da sociedade decai. Cuida com excesso de informações que são somativas dentro de um mesmo parágrafo. Gosto das ideias que você propôs, mas se fosse num texto de 30 linhas, se é um texto assim, a gente vai precisar diluir um pouquinho mais para não ficar tudo num período, tudo num parágrafo, tudo muito perto, tá? É isso então, meus queridos. Um excelente fim de noite para vocês. Desejo uma ótima semana. A gente se vê daqui uns dias e nos falamos sobre outras proposições. A gente volta, como eu falei, para um processo de revisão, aprofundamento, que vai até a prova, tá bom? Beijo, boa noite, bom descanso. Até. Tchau, tchau, gente. Obrigada, tá? Tchau.